A questão da não absolvição de Satanás e dos anjos caídos por Deus é realmente fascinante e complexa. Vamos mergulhar nesse assunto juntos, porque a explicação envolve uma análise profunda da rebelião de Lúcifer e 3 desafios conceituais que precisamos entender. Ele era um dos anjos mais poderosos e belos criados por Deus, mas sua soberba o levou a desejar igualar-se a Deus. Imagine só, um ser celestial, dotado de toda a glória e perfeição, desejando usurpar o trono do próprio Criador. Essa rebelião não foi apenas uma afronta a Deus, mas também uma ruptura fundamental na ordem divina. O primeiro desafio conceitual é a questão da liberdade de escolha. Deus concedeu livre-arbítrio tanto aos seres humanos quanto aos anjos, permitindo que fizessem escolhas genuínas, mesmo que isso incluísse a possibilidade de rebelião. No entanto, a decisão de Lúcifer de se rebelar contra Deus foi uma escolha consciente e deliberada, baseada em sua própria vontade e egoísmo. A absoluta clareza de sua decisão torna difícil argumentar que ele mereça misericórdia ou perdão. O segundo desafio está relacionado à justiça divina. Deus é, por natureza, justo e perfeito em suas ações. Perdoar Satanás e os anjos caídos após sua rebelião seria comprometer sua própria justiça. Imagine um sistema legal em que os criminosos mais hediondos fossem perdoados sem qualquer consequência por seus atos terríveis. Isso minaria completamente a noção de justiça e causaria um caos moral. Da mesma forma, Deus não pode simplesmente ignorar a rebelião de Lúcifer sem comprometer sua própria natureza justa. Terceiro desafio é o da própria natureza de Satanás. Ele se tornou o símbolo máximo do mal e da destruição. Sua rebelião não foi apenas um ato de desobediência, mas uma declaração de guerra contra tudo o que é bom e sagrado. Sua personalidade e caráter se corromperam de tal forma que a redenção se torna praticamente impossível. A própria essência de Satanás é antitética à presença de Deus e à bondade divina. Magnitude e malícia que a misericórdia divina não pode alcançar. No entanto, essa decisão não diminui a graça e o amor de Deus para com aqueles que sinceramente buscam sua redenção e perdão. Lúcifer. Antes de sua queda, ele era um querubim perfeito e poderoso, criado por Deus como uma das mais magníficas criaturas celestiais. Imagine só, um ser radiante de luz e beleza, cercado pela glória do Criador. Era assim que Lúcifer era antes de sua rebelião. Você consegue imaginar a magnitude da beleza e do poder que esse querubim possuía? Ele estava entre os mais elevados na hierarquia celestial, tão próximo do trono de Deus que podia sentir a própria essência divina. Sua luz era tão intensa que iluminava todo o céu celestial. Era uma existência de pureza e perfeição, onde ele desfrutava da plenitude da graça e do amor divinos. No entanto, algo aconteceu para mudar tudo isso. Lúcifer, com toda a sua sabedoria e beleza, começou a se ensoberbecer. Ele começou a desejar mais do que aquilo que já possuía. Talvez ele tenha se sentido injustiçado por não ocupar um lugar ainda mais elevado na hierarquia celestial, ou talvez tenha sido tentado pelo poder absoluto que ele acreditava merecer. O orgulho começou a brotar em seu coração, alimentado pelo desejo de igualar-se a Deus. Ele não queria apenas ser um servo leal, ele queria ser o próprio mestre. E assim, a semente da rebelião foi plantada em seu ser celestial. Sua queda não foi um evento repentino, mas sim o resultado de uma série de escolhas egoístas e arrogantes. Ele começou a semear a discórdia entre os anjos, questionando a autoridade e a soberania de Deus. Sua luz começou a se obscurecer à medida que sua rebeldia crescia. Finalmente, chegou o momento da grande rebelião. Lúcifer, juntamente com uma multidão de anjos que o seguiram em sua insurreição, desafiou abertamente o poder de Deus. Foi um momento de tremenda tristeza nos céus, enquanto as hostes celestiais testemunhavam a queda daquele que antes era um dos seus líderes mais respeitados. E assim, Lúcifer se transformou em Satanás, o adversário de Deus e de tudo o que é bom e sagrado. Sua queda foi uma queda da graça e da luz para a escuridão e o mal. Mas mesmo nesse estado caído, ele ainda mantém uma parcela de sua antiga beleza e poder, o que o torna ainda mais perigoso e sedutor.
Essa história nos ensina muito sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida. Ela nos lembra que até mesmo os mais poderosos e gloriosos entre nós podem sucumbir à tentação e ao pecado. Mas também nos mostra a infinita misericórdia e amor de Deus, que mesmo diante da rebelião de Lúcifer, continua a oferecer o perdão e a redenção a todos os que sinceramente o buscam. A queda de Lúcifer é um dos eventos mais marcantes e intrigantes na narrativa teológica, e sua história revela muito sobre o conceito do livre-arbítrio concedido por Deus a todas as suas criações inteligentes, incluindo os anjos. Pense comigo, o livre-arbítrio é uma das dádivas mais preciosas que Deus nos concedeu. Ele nos deu a capacidade de fazer escolhas independentes e conscientes, sem interferência divina. Isso significa que tanto os seres humanos quanto os anjos têm a liberdade de decidir seus próprios destinos, de seguir ou não a vontade de Deus. No caso de Lúcifer, ele era um ser celestial de grande poder e beleza, dotado de inteligência e livre-arbítrio. Ele não era um simples autômato programado para obedecer cegamente a Deus, mas sim uma criatura capaz de tomar suas próprias decisões. A queda de Lúcifer destaca exatamente essa liberdade de escolha. Ele não foi forçado a se rebelar contra Deus, foi uma decisão consciente e deliberada, motivada por seu próprio orgulho e desejo de igualar-se a Deus. Isso mostra que o livre-arbítrio não é apenas uma teoria abstrata, mas uma realidade concreta que tem consequências reais. Essa liberdade de escolha também implica responsabilidade. Quando fazemos escolhas, precisamos estar preparados para lidar com as consequências dessas escolhas. No caso de Lúcifer, sua rebelião contra Deus teve graves consequências não apenas para ele mesmo, mas também para todos os que o seguiram em sua insurreição. Mesmo diante de tamanha rebelião, Deus não aboliu o livre-arbítrio. Ele continua a nos conceder essa liberdade preciosa, porque é parte intrínseca de nossa natureza como seres criados à sua imagem e semelhança. Ele nos chama a fazer escolhas sábias e justas, a buscar sua vontade e a viver de acordo com seus princípios, mas a decisão final sempre cabe a nós. Vamos falar sobre a incapacidade de lamentação dos anjos caídos, liderados por Satanás. É um aspecto realmente intrigante da história da rebelião celestial e nos leva a refletir sobre a natureza consciente e deliberada desse evento, que desafia diretamente a justiça divina. Vamos começar entendendo o que significa essa incapacidade de lamentação. Enquanto nós, seres humanos, muitas vezes temos a capacidade de nos arrepender e lamentar nossas ações erradas, os anjos caídos, liderados por Satanás, parecem estar completamente desprovidos desse sentimento. E isso não é por falta de oportunidade ou misericórdia divina, mas sim porque a rebelião deles foi caracterizada por uma obstinação implacável e uma determinação feroz. Esses anjos não foram pegos de surpresa ou induzidos a erro por forças externas. Sua rebelião foi uma escolha consciente e deliberada, baseada em sua própria vontade e desejo de desafiar a autoridade divina. Eles conheciam plenamente as consequências de suas ações, mas ainda assim escolheram seguir o caminho da rebelião. Essa obstinação competitiva à justiça divina é o que torna a lamentação tão difícil para eles. Eles estão tão enraizados em sua rebeldia que se tornaram incapazes de reconhecer a verdade e a justiça. Em vez de se arrependerem e buscar o perdão de Deus, eles continuam a desafiar sua autoridade e a semear a discórdia e o caos. Essa falta de lamentação também reflete a natureza competitiva da rebelião de Satanás. Ele não apenas desejou igualar-se a Deus, mas também buscou desafiar e minar sua autoridade. Sua rebeldia foi impulsionada por um desejo de provar sua superioridade sobre o Criador, uma atitude que está em completa oposição à justiça divina e à ordem celestial. Portanto, a incapacidade de lamentação dos anjos caídos não é apenas uma característica de sua natureza, mas também uma consequência direta de suas escolhas e ações. Eles escolheram seguir o caminho da rebelião e agora estão presos em um estado de obstinação e negação que os impede de se arrependerem e se reconciliarem com Deus. Essa é uma parte sombria e fascinante da história celestial, que nos lembra da importância da humildade e da obediência diante da grandeza e da justiça de Deus.
Enquanto continuamos nossa jornada espiritual, é crucial que aprendamos com os erros dos anjos caídos e busquemos sempre a verdade, a justiça e o perdão divinos. A questão do perdão e da redenção, especialmente quando se trata dos anjos caídos em comparação conosco, seres humanos. É realmente intrigante como nossa capacidade de sermos perdoados e buscar perdão contrasta tão dramaticamente com a situação dos anjos caídos. Veja bem, nós, como seres humanos, temos essa incrível oportunidade de sermos perdoados por nossos erros e transgressões. Não importa o quão grave tenha sido nosso pecado, sempre podemos nos voltar para Deus em arrependimento sincero e buscar seu perdão. É uma das maiores dádivas que Ele nos concedeu, a oportunidade de recomeçar, de sermos renovados pela sua graça. Quando olhamos para os anjos caídos, a situação é completamente diferente. Eles não têm essa mesma oportunidade de buscar o perdão divino. Por quê? Porque a escolha que fizeram foi consciente e irreversível. Quando optaram por se rebelar contra Deus, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e quais seriam as consequências de suas ações. A irreversibilidade dessa escolha é uma das razões pelas quais os anjos caídos não podem ser perdoados da mesma forma que nós. Eles estão presos em um estado de rebelião e obstinação, incapazes de se arrependerem e se reconciliarem com Deus. Sua decisão foi tão definitiva que não há espaço para o arrependimento genuíno. Há também a questão da justiça divina. Deus é um Deus de justiça perfeita, e sua justiça exige que haja consequências para as ações daqueles que se rebelam contra ele. Permitir que os anjos caídos fossem perdoados sem enfrentar as consequências de sua rebelião comprometeria a própria natureza justa de Deus. Fico feliz por ter assistido ao vídeo e espero que tenha sido útil e esclarecedor para você. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais informações, não hesite em me chamar. Estou aqui para ajudar. Tenha um ótimo dia.